Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Nós glorificamos a Deus, exaltamos o seu nome pela oportunidade que temos de voltar mais esta semana com a gravação de mais um vídeo de escola bíblica complementar, um vídeo comprometido com a poderosa palavra de Deus. Meus amados irmãos, esse vídeo tem a proposta de comentar a lição de adultos, publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nesse trimestre estamos estudando esta lição aqui muito abençoada. Todos os vídeos eu tenho apresentado essa revista, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Claro que nós vamos percorrendo a Bíblia, e ali nos reis nós vamos ver muitas histórias, e dessas histórias a gente pode perguntar: Senhor, o que o Senhor está querendo nos ensinar com tudo isso? Muito bem, esse canal é denominado de Escola Bíblica Complementar porque nós comentamos esta lição sempre em 10 tópicos. O vídeo ele é disponibilizado na segunda-feira e você tem toda a semana para ir estudando, parando, até porque o vídeo é um pouco longo. Ok, meus irmãos? Desta feita, nós vamos estar estudando sobre o reinado de Acasias. Já estudamos várias lições anteriores e hoje vamos estudar o reinado de Acasias. Uma lição simples, mas nós temos retirado aqui pelo menos 10 ideias baseadas na lição, que já está aqui muito bem proposta pelo autor, e algumas que nós vamos criando aqui. Isso vai dar uma sistematizada em todo o assunto e vai te ajudar na aula. Se você não é inscrito neste canal, que eu creio que seja o único que tem essa disposição, essa configuração, você clica aí em inscrever-se, ative o sininho, que você vai estar recebendo todas as notificações. Inclusive esta palavra para os irmãos que a gente tem mandado via WhatsApp. Você que assiste o vídeo pode abrir no YouTube e se inscrever, e você vai receber diretamente aí no seu aparelho as nossas gravações, que nós gravamos os vídeos de EBD e também, praticamente todos os sábados, nós disponibilizamos também um vídeo curto chamado Flechas de Sabedoria, que está aí dentro do mesmo canal, onde a gente sempre lê um texto bíblico, conta uma ilustração e citamos 5 lições que nós chamamos de Flechas de Sabedoria. Ok? Então se inscreva, se não é inscrito, clique aí na mãozinha para dar o like, e ajudar o canal, faça seu comentário e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos então, irmãos, à nossa lição. Lição número 5 para 1º de agosto de 2021, o reinado de Acasias. O texto áureo nos diz: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7, versículo 9. A verdade prática nos diz: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. E nossa leitura bíblica se encontra no 2º livro dos Reis, capítulo 1, versículos de 1 a 8 e também os versículos 13 a 17. Se você quiser uma história mais completa, você pode pegar aí o 2º livro dos Reis e ler todo o capítulo 1, você vai ver essa história num contexto mais abrangente. Nos diz assim o texto bíblico: e depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu.
E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor. Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Aí nós damos um salto aqui do versículo 8 para o versículo 13 e continuando. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, porque o rei mandou, 3 grupamentos de 50 soldados lá, comandados por um capitão, Mas aqui já aparece o terceiro grupo. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe. E disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Nossa lição, então, irmãos, ela consta de uma introdução. Depois, a lição vai tratar sobre um reinado marcado pela idolatria. Depois temos o segundo tópico: Elias desafia a adoração a Baal. E o terceiro tópico: a doença de Acasias e a sua morte. Muito bem. E, por fim, uma conclusão. É o que está disposto na lição, muito bem comentado. Os irmãos devem ler toda essa lição. E nós vamos, então, citar aqui os 10 tópicos que têm a ver, Eu sou muito fiel, assim, ao título da lição. Está falando do reinado de Acasias. Então, nós vamos falar tudo o que aconteceu aqui no reinado de Acasias. Então, meus queridos, em primeiro lugar, eu anotei aqui um reinado desprovido de referencial. Baseado em quê, pastor Walter? O senhor colocou isso aqui. Eu coloquei isso aqui baseado nos antecedentes de Acasias. Quem são os pais de Acasias? Irmãos, nada menos, nada mais do que Acabe e Jezabel. Então, aí por aí os irmãos já tiram, Nós já vimos o desastre que foi o reinado de Acabe, um reinado com muita interferência de Jezabel, que era uma mulher de outra nação, que trouxe a idolatria para Israel, acrescentou que já havia muita idolatria em Israel. E nós sabemos que dos 19 reis que ocuparam a cadeira lá em Israel, no Reino do Norte, todos eles, a Bíblia diz que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, E dos 20 reis que ocuparam o Reino do Sul, a gente já aprendeu que apenas 8 a Bíblia menciona que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, e alguns ainda com certa parcialidade. Então, o reinado de Acasias, um reinado desprovido de referencial, pelo menos direto. Não vou dizer que não havia homens de Deus, Havia o profeta Elias, mas ele vem de uma casa que já foi forjada na idolatria, Ele não tinha um bom referencial. O referencial de Acabe era Jeroboão. O referencial de Jezabel eram os seus deuses lá da sua terra. Então, esse filho, que é produto desse casal,
não tem um referencial. É o que nós comentamos sempre hoje, né? A dificuldade dos tempos em que nós vivemos, onde está difícil encontrar um referencial. Então, esse reinado, em primeiro lugar, um reino desprovido de referencial. Em segundo lugar, um reinado que trocou a pérola de grande valor pelas bijuterias baratas do seu tempo. O que é, pastor, a pérola de grande valor? Os ensinamentos sagrados do Senhor, né? Era costume dos reis eles terem uma cópia da lei para poder seguirem aquela cópia. Mas nós sabemos que Acabe ignorou isso, Jezabel ignorou isso aí. Eles foram extremamente confrontados pelo profeta Elias e Acasias também. Né? Veja que quando ele cai, né? Não sei se em combate ou se um descuido, um acidente, né? Porque diz aqui o primeiro versículo que depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Era um povo. Não sei se houve uma batalha, alguma coisa. E Acasias, aqui só diz que ele caiu pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E ao invés dele buscar o refúgio, buscar a cura, buscar a solução do seu problema no Senhor, ele manda consultar, não é, ao deus Baal-zebub, veja só, que era de Ecrom, que é lá dos filisteus. E veja que o questionamento do profeta é esse: porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Uma coisa era se não tivesse Deus em Israel. Mas, irmãos, tem Deus em Israel. E ele vai buscar as bijuterias baratas lá de fora, porque esses deuses, não é, que perfaziam os deuses idólatras daquelas nações, são deuses mortos, né? Nós sabemos que só há um único Deus verdadeiro, Criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas, que é o Deus, Criador dos céus e da terra, né? E esses outros deuses, né? O salmista já dizia, né? São deuses mortos, né? São deuses que têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm até mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. E quem faz esses deuses e adora esses deuses é tão morto quanto eles. Então, nós vemos aqui um reinado onde o rei troca a pérola de grande valor. Havia Deus em Israel, para ir buscar bijuteria barata de deuses mortos, deuses estranhos, né, que foi, inclusive, a razão por que o povo de Israel veio do Egito e eliminou aquelas nações que ocupavam Canaã, por causa da idolatria. Né? E a idolatria, os irmãos sabem, se constitui quando nós veneramos algo, né, em detrimento de Deus. Ok. Então, em primeiro lugar, um reinado desprovido de referencial, já falamos. Segundo lugar, um reinado que trocou a pérola de grande valor pelas bijuterias baratas da sua época e do seu lugar. Vamos então para o nosso terceiro tópico. Eu coloquei aqui um reinado dominado pela soberba. Eu estou amarrado aqui no título da lição, tá, irmãos? O reinado de Acasias. Primeiro, um reinado desprovido de referencial. Segundo, um reinado que trocou a pérola de grande valor pelas bijuterias baratas do seu tempo. E, terceiro lugar, um reinado dominado pela soberba. Ô, irmão, coisa triste. Eu acho que mais do que o pecado é quando esse pecado é mostrado e a pessoa endurece a sua cerviz e não se dobra. É por isso que eu tenho ministrado aqui na igreja já há um bom tempo sobre o Sermão da Montanha e nós temos comentado ali nas bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurado os humildes de espírito, ou os pobres em espírito, ou os pobres de espírito, né? Em resumo, bem-aventurado os humildes, né? Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então veja bem, irmãos, a humildade, ela é a mãe de todas as virtudes, assim como o orgulho, a soberba, né, é
O orgulho, eu digo, é o pai de todos os pecados. Então, veja bem, ele está num caminho desvirtuado. Aqui na lição comenta, né, que ele não seguiu o conselho ali de Acabe e Jezabel, não seguiram o conselho ali de Salomão, que diz: ensina, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ele não seguiu essa instrução, né? Abandonou a lei do Senhor. E quando confrontado pelo profeta, também não se arrependeu. Então aí está o grande problema. Pecar, o homem peca. Qual é o homem que não peca? Qual é o homem que não erra? Mas quando ele é confrontado em seu pecado pela palavra, ele precisa se humilhar, não é? Precisa renunciar a si mesmo, né, para poder vencer esta luta. Então, o seu reinado foi dominado pela soberba. E no final, o que é que acontece com ele? A morte, porque o salário do pecado é a morte. Diferentemente de outros reis que, quando foram confrontados, né, eles se humilharam, né? Davi mesmo, quando foi confrontado no seu pecado com Batseba, ele disse: não, pequei contra o Senhor. E aí ele se humilha, né? Se submete ao castigo do Senhor, e o final é só vitória, né? Então, nós vemos que esse rei, que certamente herdou dos seus pais, né, de Acabe e Jezabel, a prepotência. Nós vamos ver no reinado de Acabe e Jezabel, e aqui é o reflexo, é o filho deles, né? Nós vamos ver um reinado que não se dobrava. O profeta Elias confrontava o pecado e Jezabel não se dobrava com Acabe. Muito pelo contrário, ela vivia à caça do profeta para matar o profeta, né? Então, ao invés de se dobrar, né, cria uma violência contra a parte que está confrontando o seu pecado, que no caso aqui é o profeta. Então, um reino ou um reinado dominado pela soberba nos faz lembrar do grande monarca Nabucodonosor, não é? Que um dia saiu na sacada do seu palácio e disse: ó Babilônia, não te construí eu pela força do meu poder, né? E diz que a palavra ainda estava na sua boca quando veio, né, uma voz do céu e disse: tomado de ti foi o teu reino, né? E agora Nabucodonosor vai pastar lá, comer capim com os animais, né? Até o dia em que ele levanta a cabeça e reconhece que o Deus Todo-Poderoso é quem reina, é quem domina. Da mesma forma, nós vamos ver com Belsazar, né, que Belsazar pega as taças, né, que eram da casa do Senhor, e faz uma grande festa, e tomando vinho naquelas taças sagradas. E aí aparece na parede a inscrição: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Né? E ali era a condenação dele. E quando chama Daniel para interpretar, Daniel diz para ele: olha, né, parafraseando aqui, Deus falou com o teu pai Nabucodonosor, para que ele, não é, se dobrasse, e ele não se dobrou, e aí ele padeceu tudo aquilo. Ou seja, você deveria ter aprendido, e você está fazendo a mesma coisa. E por isso vem a sua sentença, e Belsazar, naquela noite, morreu, e os medos e persas assumiram o comando, né? Então, meus queridos, nós vamos ver que esse reinado dominado pela soberba não poderia vencer. Ao invés dele se dobrar, ele vai mandar capitães, né, que vão capturar Elias. Vai um primeiro bando, mas Elias, quando eles chegam lá e chamam Elias de homem de Deus, ele diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. Consumiu o capitão e seus 50. Veio outro grupo para buscar Elias. Homem de Deus, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Queimou o segundo grupo. E a sorte aqui do terceiro é que o coitado do capitão já foi rastejando, não é, e pedindo clemência ao profeta Elias. Muito bem. Vamos para o quarto ponto: um reinado de abismo em abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E em consequência dessa soberba, ele só vai de mal a pior. É filho de Acabe e Jezabel. Herda o trono. No trono, ele, ao invés de fazer o que é bom, ele faz o que é mal. Daqui a pouco, cai da janela, adoece,
Ao invés de consultar ao Senhor, aos profetas do Senhor, vai consultar deuses estranhos. Olha a caminhada, meus irmãos. E daqui a pouco vem o profeta e diz: da cama que você está deitado, você não vai se levantar, você vai morrer. Então nós vemos uma caminhada em declínio, não é? De abismo em abismo, porque um abismo chama outro abismo e a coisa só vai piorando, né? Eu me lembro muito do Salmo 1 que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não são assim os ímpios, mas os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O caminho do ímpio, o caminho do homem soberbo, o caminho do homem idólatra, o caminho do homem desobediente, irmãos, é de degrau em degrau decrescente. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. E o final desse filme todos nós conhecemos e vai terminar aqui. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Então, está aí versículo 17, o final de tudo isso, a morte. Quarto lugar já falei, um reinado de abismo em abismo, né? Quinto lugar, um reinado confrontado pelo profeta. É o que nós vamos ver aqui na lição. Onde existe a crise, existe o profeta. Se não existe crise, o profeta está desempregado, porque o profeta é um homem levantado por Deus para um tempo de crise. E ele se levanta para esse tempo de crise para confrontar o pecado. Por isso que ele não pode estar ligado às estruturas de poder. Ele não pode ser alimentado, né, ser subsidiado pelo Estado, né, porque ele não pode ser comprado. Ele tem que ter autonomia. Guardem esta palavra. O profeta precisa de autonomia para entregar a palavra do Senhor. Então esse reinado é um reinado confrontado pelos profetas. Por quê? Porque o reinado está em crise. E por que o reinado está em crise? Porque o rei está em desobediência para com o Senhor. Então, esses reis do norte, eles odiavam os profetas, porque o profeta não comunga da desobediência. O profeta não comunga, da idolatria, não comunga da injustiça social. Então, o profeta se levantava, os irmãos vejam que muitos deles entregavam a profecia e saíam correndo. Por quê? Porque quando ele entregava a profecia, o rei dizia, pega, para poder matar. Jeremias foi preso muitas vezes, Micaías foi preso, e outros profetas, sofreram perseguição. Elias vivia correndo, quando não estava no deserto, estava na caverna, porque ele estava sendo caçado, procurado pelo rei, pela rainha, a ponto dele se desgostar tanto e pedir a morte. Mas o profeta não foi chamado para o conforto, O profeta não é um político. O profeta é um homem que tem um compromisso com o assim diz o Senhor. E o que vem de cima, ele tem que entregar perfeitamente, doa a quem doer. Vamos então para o nosso sexto tópico. Vai anotando aí, vou citar para você que tem dificuldade de guardar. Primeiro, um reinado desprovido de referencial. Segundo, um reinado que trocou a pérola de grande valor pelas bijuterias baratas da sua época. Terceiro, um reinado dominado pela soberba. Quarto, um reinado de abismo em abismo, só descendo a ladeira. Quinto, um reinado confrontado pelo profeta. E agora, sexto lugar, um reinado de cegueira. Alguém disse que Deus não pode conceder maior castigo a um povo do que dar-lhe ao povo líderes cegos. O que nós vemos aqui é um reinado de cegueira. Quando o profeta pergunta, não havia ou não há,
Deus em Israel para que você vá consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel? Há, irmãos, há, mas ele não enxerga. Aí é que está o grande problema, não é? Pior do que não ter é ter e não enxergar. Então, a sua vitória está ali à sua frente, o Deus de Israel, o Deus que tirou o povo do Egito e atravessou o Mar Vermelho, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, está ali. A história desse Deus e do poder desse Deus está ali. Mas o que adianta está se o líder não vê. Então isso é muito triste, não é? E traz uma grande lição para nós que estamos no século XXI. Nós não podemos ser líderes cegos, que não percebem, né? Muitas vezes a mesa de Deus está disposta à nossa frente, mas a gente não vê. Oportunidades de Deus são criadas para nós e nós não vemos. Dádivas de Deus estão aí para serem abraçadas e nós não vemos. Então, vamos pedir, né, que o Senhor coloque colírio santo nos nossos olhos, né, como aquela igreja de Apocalipse lá, né? Peça a Deus, compre colírio santo e coloque nos seus olhos para que você possa enxergar. Há uma riqueza muito grande no mundo espiritual e que a gente, para desfrutar, precisa enxergar. Enxergar com esses olhos, e eu digo enxergar com discernimento de espírito. Então isso é muito importante. Esse reinado foi um reinado de cegueira, onde a bênção estava bem à sua frente, mas ele vai mandar buscar em Ecrom a solução para o seu problema, e isso é lamentável. Consequência desse monte de coisa, nós vamos para o tópico 7, que você pode falar alguma coisa também. Um reinado breve, um reinado de 2 anos. Quando diz aqui que o seu reinado foi um reinado de 2 anos, a gente tem que subentender que um reinado com esses procedimentos que nós temos citado aqui não pode ser duradouro, né? Porque tudo que é duradouro, irmão, precisa ter base, precisa ter fundamentação, precisa ter coerência, não é? Precisa estar arraigado na palavra do Senhor, precisa ter pedigree, vamos dizer assim, né? Para poder prosseguir nessa caminhada. Agora, um reino que começa errado, um reino que não tem referência, um reino cego, um reino que troca o que é consistente por aquilo que não é consistente, vai ser um reinado breve. Isso acontece em ministérios, né? Eu tenho um ministério, você tem ministério, outros que nos cercam têm ministério, mas quando a coisa começa errada, ela não pode terminar certo. Agora, quando começa certo, começa fundamentado na palavra, começa no tempo de Deus, aí tudo lá na frente vai dar certo, porque nós estamos tratando de algo consistente, sólido, firme, fundamentado. Então isso é importante. E o reinado do rei Acasias foi um reinado muito breve, um reinado de 2 anos, né? Passou muito rápido e tudo se acabou de forma repentina, porque falta nesse reinado lastro espiritual, lastro de Deus. 8º lugar, algo também muito importante para você aprofundar. Eu não estou aprofundando muito cada tópico, irmão, porque aí você pode criar, né? Eu estou dando a ideia, que às vezes essa ideia está embutida na história. Então aqui você tem 10 tópicos para você discutir, até para fazer uma pregação, né? 8º tópico, eu coloquei aqui, um reinado sem legado. Isso aqui é algo muito sério, porque o nosso ministério, a nossa vida é uma construção. E essa construção, ela pode ser maravilhosa ou pode ser uma construção desastrosa. Se ela é uma construção maravilhosa, uma construção sadia, lá na frente, quando nós não existirmos mais, o que vai ficar para as gerações futuras é o legado que nós deixamos. Eu fico pensando, que legado eu vou deixar? Hoje existem obreiros novos que me conhecem, né? Temos nossos filhos, daqui a pouco vem netos, né?
E eles vão olhar para o nosso quadro na parede e vai dizer, olha, quando o vovô era vivo, ele nos deixou esse legado, deixou esse exemplo, deixou essa história. Não é? Então, um reinado, irmãos, com que legado? O que foi que Acasias deixou para as próximas gerações? O que ele deixou foi um exemplo daquilo que não se deve fazer. Então, isso é muito triste, porque um reinado que você não tem o que copiar. Nós vamos olhar para ele, o que nós vemos em Acasias, um rei soberbo. O que nós vemos em Acasias, um rei idólatra. O que nós vemos em Acasias, um rei que não confiava no Senhor. O que vemos em Acasias, um rei que consulta deuses estranhos quando chega no momento da sua dificuldade. Então não temos nada para guardar da vida de Acasias. A única coisa é aprendermos o que não se deve fazer. Alguém disse uma coisa interessante e disse que a gente só leva dessa vida a vida que se leva, né? E também a gente só deixa para os outros aqui a vida que se levou, né? Que nós chamamos isso de legado. Nono e penúltimo lugar, um reinado de desprezo às oportunidades. É outra coisa que está aqui inclusa. Nós podemos dizer, Acasias não teve oportunidades, Acasias não conhecia o profeta Elias, Acasias nunca ouviu a palavra do Senhor, até porque nós temos lá o reinado do sul. Quem era o rei no reinado do sul? Não é? Lá teve reis bons, não se aprendeu nada de lá. Josafá, não é? Que foi rei lá no sul, não se aprendeu nada com Josafá, não é? Com os sacerdotes que estavam lá no sul, né? Com aqueles que tinham a palavra, não aprendeu nada, né? E a gente vê que esse rei despreza as oportunidades que tem, inclusive quando o profeta vem e o repreende, né? Por isso que ele tomasse uma nova atitude, mas não tomou, né? E terminou morrendo. Oportunidade, muitas aparecem na nossa frente, aparece uma única vez. E eu estava vendo aqui uma passagem que me impressionou. Eu não estou lembrando aqui o local da lição, mas depois você lendo vai lembrar que parece que no reinado de Acasias foi essa última aparição de Elias. Nós não vamos ver no reinado do seu filho, né, que está dizendo aqui na lição, né, que Jorão começou a reinar no seu lugar. No reinado de Jorão nós não vemos nenhuma atuação assim escrita do profeta Elias. Pode ser que nesse reinado tenha sido a última vez que Elias se pronunciou para esse rei aqui. E, mesmo assim, ele não aproveitou a oportunidade. Dizem que uma pedra lançada ao mar, uma palavra dita e uma oportunidade são coisas que nunca mais voltam atrás, né? Muito bem. Então, um reinado de desprezo às oportunidades. E em 10º lugar, que é uma marca desse reinado, tanto dele como do seu pai, um reinado de idolatria. O que é idolatria? É a adoração a ídolos. Esses ídolos, irmãos, pode ser físico, uma estatueta, pode ser uma pessoa, não é? E pode ser também uma determinada situação, não é? Que a gente aprecie tanto que aquilo se torna um ídolo na nossa vida. O dinheiro pode ser um ídolo, as riquezas, de um modo geral, pode ser um ídolo, o poder pode ser um ídolo, né? Então, quando essas coisas adquirem a nossa devoção, a nossa atenção exacerbada e, quem sabe, até um culto a essas coisas, em detrimento do verdadeiro Deus que requer toda prioridade, né? Que requer toda a nossa adoração e toda devoção, a isso nós chamamos idolatria. Hoje, no século XXI, nós já temos até a denominação, o culto ao corpo, né? Então, a pessoa praticamente se adora, né? Vai na academia e cuida disso, cuida daquilo, da sua beleza, né? De forma... Quanto tempo gasta cuidando dessa beleza, né? Tanto tempo, né?
Aí você pode comparar e as coisas de Deus, e a palavra, e a oração, e o culto a Deus, né? E as nossas ofertas a Deus, né? Muitas vezes nós gastamos tanto em coisas triviais, isso pode ser uma idolatria, não é? Gastamos tanto em coisas triviais que não têm nenhuma importância, em detrimento da obra de Deus. Então, muito cuidado, porque um ídolo não é só aquela estatueta que nós adorávamos no nosso passado, mas às vezes o ídolo não está lá na parede, não está no altar, mas está plantado no nosso coração. E o reinado de Acasias foi um reinado de idolatria, né? Tanto dos seus pais, né? Enfim, todos os reis do norte, irmãos, foram reis idólatras, né? Eles herdaram esta miséria, né? Podemos dizer assim, de Jeroboão, que foi o primeiro lá do reino do norte, né? Que construiu aqueles 2 bezerros, né? Um bezerro em Berseba e outro em Betel, né? Ou em Dan e Betel, né? E estava ali os 2 altares, e dali para frente foi só uma cópia, não é? E eles foram se expandindo, casando com mulheres de outras nações, trazendo mais idolatria. E, enfim, nós temos reis como o rei Manassés, né? O rei Manassés, ele foi um rei que se dedicou à adivinhação, se dedicou a toda sorte de bruxaria, né? A gente vê um rei, né, que pertencia ao reinado lá do Senhor, né, envolvido nessas coisas. Então, muito difícil. Era um rei lá do sul, né, Manassés, mas adquiriu essas práticas terríveis. Como é que um rei, né, que está num local onde tem a lei do Senhor, tem a tradição da adoração, como é que o camarada entra por um caminho assim? Mas eles entraram, não é? E essa marca, né, também contaminou o Reino do Sul, mas Reino do Norte foi assim, na sua totalidade. Todos os reis, né, todos os 19 reis do Reino do Norte foram voltados para a idolatria e o pecado de Jeroboão. E às vezes vinha um depois, como Acasias mesmo, diz que Acasias superou os que foram antes dele. E o que vem depois supera o outro. E o que vem depois supera o outro. É a história de um abismo chamando outro abismo, e não há nada tão ruim que não possa piorar. Era, creio que, o provérbio que se citava lá. E cada vez ia piorando. E, como dissemos, o salário de tudo isso, a morte e o desastre, né? Meus queridos, que Deus assim nos abençoe. Eu deixo aqui esses 10 tópicos, são 10 ideias para que você aprofunde, melhore mais cada comentário, né? Pegue algumas partes da lição e vá reforçando essas ideias aqui, e creio que você vai dar uma aula maravilhosa na sua classe. Se não é inscrito no canal aí, se inscreva, né? Não esqueça de se inscrever. Já clicou aí na mãozinha? Se não clicou, clica, você vai ajudar o canal. Muito obrigado aos 16 mil inscritos deste canal. As lições passadas aí estão tendo 3 mil, 4 mil, 5 mil visualizações. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até a nossa próxima lição e próxima semana, se Deus assim o permitir.